No dia 22 de março de 1968, militantes simpáticos a Marighella jogaram uma bomba na biblioteca do consulado americano, que explodiu ferindo 3 pessoas. Uma delas, inclusive, teve a perna amputada. Esse foi sinal de que o terrorismo de esquerda tinha chegado a São Paulo. Foi o 4º atentado a locais associados ao governo americano. Um incêndio, 2 ataques à bomba. Um desses tinha ferido 3 pessoas, das quais uma teve a mão amputada. Esses foram apenas alguns entre as centenas de atos criminosos e terroristas que os movimentos de resistência armada à ditadura cometeram. Foram incêndios, bombas, assaltos, execuções, sequestros. Então, bora explicar isso com a história. Olá, senhoras e senhores, bem-vindos ao canal Explicando com a História, onde a gente explica assuntos da atualidade com a história. E um assunto que não perde a atualidade é a ditadura. Em um dos vídeos que eu fiz, vieram muitos comentários sobre os crimes e os atos terroristas dos movimentos armados de resistência à ditadura, que realmente aconteceram às centenas. Então, bora explicar isso com a história. Antes de começar, costume que eu estou desenvolvendo aí, sempre falar para vocês dos livros que eu usei para fazer o vídeo. Foram os mesmos que eu usei nos vídeos anteriores, A Ditadura Envergonhada do Hélio Gaspari, né? E A Ditadura Escancarada, que é o 2º volume, né? Então, se você que viu os vídeos não gostou e achou que era só vídeo de professor comunista que fala mal da ditadura, bem, achou errado. Ele fala daí dos crimes também da resistência, tá? Para facilitar para vocês, eu já fixei os links na descrição do vídeo. Então vamos começar. Em dezembro de 1967, a ALN, que era a Aliança Libertadora Nacional, assaltou um carro forte. E em janeiro de 1968, o grupo que viria a se chamar Vanguarda Popular Revolucionária, o VPR, assaltou uma agência do Bradesco em São Paulo. E em fevereiro, o Grupo Especial Nacionalista Revolucionário da Ala Vermelha, cara, que nome, hein? Você tem que respeitar essa galera que bolava esses nomes, pessoal, era criativo. Esse pessoal assaltou um carro forte em Mauá, Minas Gerais. Esses foram apenas assaltos, para buscar dinheiro, para bancar esses movimentos, né? Mas no dia 24 de junho, acontece um dos primeiros atos de terrorismo realizados pela resistência. Uma caminhonete Chevrolet C14 chegou no meio da noite ao Hospital Militar do Cambuci, em São Paulo. Dela saíram 4 homens armados, disfarçados, né, com fardas do exército, e amordaçaram 2 sentinelas. Também renderam o pessoal que estava dormindo ali e levaram 9 fuzis FAL novos. Ao ouvir a notícia do ataque, o general do 2º Exército, o general Manuel Carvalho Lisboa, disse: "Atacaram o hospital, que vem atacar o meu quartel?" Pois é, menos de 48 horas depois, na madrugada do dia 26 de junho, a mesma caminhonete Chevrolet C14 e mais 3 Fuscas pararam perto do quartel-general do Lisboa. A caminhonete continuou acelerando em direção à guarita do quartel e o passageiro e o motorista pularam fora. Uma sentinela, vendo a caminhonete se aproximar do portão em velocidade, atirou 6 vezes. A caminhonete se desgovernou e bateu em um poste e acabou parando perto do muro ali, na guarita. Então o soldado Mário Cosel Filho, conhecido como Cuca, de apenas 18 anos, saiu da guarita e foi inspecionar o carro. Quando ele chegou perto, uma carga de 50 quilos de dinamite explodiu, matando o soldado e deixando outros 6 soldados que estavam na guarita feridos. O Cuca foi o 2º militar morto, já que algum tempo antes um soldado da PM, durante uma ação de repressão a uma manifestação, foi atingido por um tijolo na cabeça, né, e não sobreviveu, morreu na hora. Esses atentados foram o começo das ações dos grupos que estavam dispostos a praticar atos terroristas contra o regime. Não há uma estatística confiável para quantificar quantas ações armadas foram praticadas por essas organizações de esquerda entre os anos de 1966 e 1968. Mas entre os atentados pessoais, explosões de bombas, assaltos a banco, a casas de armas, a depósitos explosivos, elas foram pelo menos 50.
Até o final de agosto de 1968, São Paulo já tinha visto 29 ataques com bombas. O Marighella tinha organizado um assalto a um carro forte no subúrbio da cidade e o audacioso assalto ao trem pagador na estrada de ferro Santos Jundiaí, da onde se tirou o equivalente a 21.600 dólares. Depois do ataque ao QG do 2º Exército, o atentado mais espetacular foi a explosão de um carro no estacionamento em frente ao DOPS. O líder do grupo terrorista foi logo preso e confessou 14 explosões em um assalto a banco. Uma pequena dissidência estudantil de Niterói se intitulou Movimento Revolucionário 8 de Outubro, o MR8, e começou a assaltar bancos para comprar terras no Paraná, onde queria montar bases para focos de guerrilha na região da Foz do Iguaçu. Na verdade, as melhores escolas do Rio de Janeiro se tornaram focos de recrutamento para as guerrilhas, para esses movimentos. No dia 12 de outubro de 1968, o capitão americano Charles Rodney Chandler, que tinha 30 anos e era veterano da Guerra do Vietnã, estava ali estudando sociologia na faculdade e deveria voltar para os Estados Unidos em algumas semanas, foi emboscado quando saía de casa em São Paulo, assassinado por 6 tiros de uma rajada de metralhadora. Um grupo que se chamou de Tribunal Revolucionário e matou ele, por considerá-lo espião da CIA e torturador de Vietcongs, o que nunca foi provado. Ele foi morto, na verdade, simplesmente por ser americano e por ser militar. E também para dar publicidade ao terrorismo, porque esse é o objetivo do terrorismo, né? Aterrorizar, se tornar popular. Isso de fato aconteceu. Somados a mais 2 PMs assassinados algumas semanas antes em São Paulo, era o 5º cadáver fardado de 1968. O terrorismo de esquerda tomou a ofensiva. Também o major alemão von Wettenhagen tinha sido assassinado por ser considerado o oficial que tinha capturado Che Guevara, o que não era verdade. Das mais de 50 ações praticadas em 68, foram assassinadas 7 pessoas. Fora os 5 militares, 2 civis tinham sido mortos durante o roubo de seus carros. Essas ações eram parte do que era chamado de Guerra Revolucionária. Mas isso é assunto para outro vídeo. Se você quer que eu fale isso, o que esse pessoal queria, o que era essa tal de guerra revolucionária, deixa aí nos comentários que eu já estou pensando em fazer um vídeo sobre isso. Voltando, no início de 69, essa guerra revolucionária estava começando e parecia que estava indo muito bem. Haviam 6 organizações em atividade e os assaltos a banco, que foram mais ou menos a cada 3 semanas em 1968, passaram para 1 a cada 6 dias. Foram 59 só nos primeiros meses de 1959. Muito disso não era por causa da genialidade dos terroristas e assaltantes, era por causa da incompetência dos policiais do exército e da segurança desses lugares. Os carros fortes e os bancos quase não tinham segurança e não tinha uma rede de inteligência para captar e cruzar informação, para investigar e evitar esses atos. Outro crime que foi cometido várias vezes também por esses movimentos foi o roubo de armas e munições, como por exemplo o que o capitão Lamarca fez, né? Foi descoberto que ele participava do VPR, ele foge com 63 fuzil FAL e 3 submetralhadoras INA. Essa descoberta do Lamarca e do grupo que ele participava não foi a única. Outros grupos foram descobertos e desarticulados. E aí tiveram que mudar o foco dos ataques, que deixaram de ser tão políticos para ser mais econômicos. Já que o exército e as polícias estavam ficando mais espertas, era preciso tomar mais cuidado e manter mais militantes profissionais, que ficavam isolados, não tinham contato com ninguém. Só que isso custava dinheiro. Segundo as estimativas, um assalto a banco rendia em média 6.500 dólares, o que sustentava 32 militantes por um mês só. Então haja assalto. E foi pensando nisso que foi planejado e realizado o assalto do dia 18 de julho de 1968 em São Paulo, quando 11 integrantes do VPR, disfarçados de policiais federais, entraram em uma casa e roubaram um cofre em menos de 30 minutos. Dentro do cofre, míseros 2.600.000 dólares. A famosa caixinha do Adhemar. Era um dos cofres do ex-governador de São Paulo, Adhemar de Barros, onde ele tinha guardado propinas por anos. Foi o maior golpe da história do terrorismo mundial. Em seguida, vem a mais espetacular das ações praticadas pela luta armada brasileira, que
trouxe muita publicidade para os movimentos de resistência e humilhou o regime militar. Eu estou falando do sequestro do embaixador americano Charles Burke Elbrick, no dia 4 de setembro de 1968, por 10 integrantes, 10 pessoas, alguns do Grupo Tático Armado e outros da Aliança Libertadora Nacional. O que eles queriam? Eles sequestraram esse cara e queriam a libertação de 15 presos políticos em 48 horas. Essa ação deixou a junta militar, o governo, o país inteiro perplexos. E antes do fim do prazo, os militares comunicaram que cederiam à exigência, o que de fato fizeram. E assim o embaixador foi libertado e os sequestradores fugiram. Nenhuma ação hostil foi tomada durante o sequestro por medo de que pudesse levar à morte do embaixador. Até aí, 300 bancos, carros fortes, empresas foram assaltadas, rendendo cerca de 1.700.000 dólares, sem contar a caixinha do Ademar, com 2,6 bilhões de dólares. A partir daí, as investigações passaram para o Exército, que tinha a tortura como trunfo. E em 5 meses, de setembro de 69 a janeiro de 70, 66 abrigos de militantes foram estourados, 320 pessoas foram presas e mais de 300 armas apreendidas. Os grupos tinham sido desarticulados ou presos. Mesmo assim, no dia 11 de junho de 1970, mais um sequestro trouxe o terrorismo de volta à cena. O embaixador alemão Hollenbeck foi sequestrado e um segurança dele, que tentou sacar a arma durante a ação, morreu com um tiro no peito. Os sequestradores exigiram a libertação de 40 presos, o que o governo aceitou, e embarcou os 40 no avião para a Argélia. Tudo isso levou 4 dias. Um embaixador foi liberado no dia seguinte. Outro sequestro foi o do embaixador suíço Giovanni Enrico Boucher, no dia 7 de setembro. Essa ação acabou com a morte do agente federal que escoltava o embaixador, baleado pelos sequestradores. O preço da libertação era nada mais, nada menos do que 70 presos, entre outros pedidos. Só que aqui os militares já tinham aprendido a lidar com o sequestro, já fazia mais de 1 ano do primeiro sequestro, então o pessoal foi ficando mais esperto. Aceitaram discutir só a libertação dos presos, e a partir daí o Planalto assumiu a negociação, porque não era o que os sequestradores mandavam, era o que o Planalto aceitava. No 5º dia de sequestro, que se tornou o mais longo da ditadura, 13 nomes da lista foram recusados. E aí ficou um dilema com os sequestradores, os membros do VPR, a aceitar e abandonar os 13, ou negar, matar o embaixador e perder os 70. Depois de 1 mês de espera e negociação e substituição de nomes, foram libertos os 70 presos, que foram embarcados para o Chile no dia 13 de janeiro. Esse foi o último sequestro realizado pelos grupos terroristas. Roubos, sequestros, bombas, incêndios, execuções. Muitos foram os crimes cometidos por esses movimentos realmente terroristas. Se gostou, já curte, comenta, compartilha, já assiste esse vídeo que eu separei para você. Se não gostou, deixa nos comentários por que não gostou e até o próximo vídeo.